E eu tava falando No isso com o jogo da Caio, volta, a mesma que coisa. geralmente a gente começa a ver os roteiros do futebol, assim, né? E eu sempre falo que, pô, é batata. Você começa a pensar na história, vai ser essa história. Só que nesse caso específico, a gente tem dois roteiros muito fortes, assim. Porque a Inter é de uma série de perdas de finais, só que é um time cada vez mais cascudo, que vem muito bem. E um PSG que tem essa história do Mbappé e todo o elenco recheado que foi embora e agora chegou à final. Contra o low profile. né? Exato. É o low profile. Só que custou agora 200 é- milhões de euros na janela. Não, Mas os dois são low profile, se não é for low pensar em budget, Inter pô. também. É low profile, não é low budget. Não, é isso que eu falo. Eu brinco que a galera chama de low profile, mas não fez voto de pobreza, né? Sim. Ele é um bilionário discreto. Perfeito. Né? Não, Como a maioria deles não, são. Ele foi um pouco meio. Eles tentaram tirar o ego, mas não o ego que o cara vai continuar tendo, mas o ego de vir a público e falar, chamar a atenção. Basicamente, o PSG foi pra uma coisa meio vida louca, né? Ele falou assim, caramba, já tentamos de tudo. E se a gente deixar o treinador mandar? O que a gente nunca fez. Caraca, hein? O que a O cara gente deve ter nunca falado fez. assim, puta, já tentamos tudo. E agora, se a gente deixar o tal do treinador decidir as coisas? Será que esse cara Será que consegue fazer alguma funciona? diferença? Porra, foi isso. A loucura do PSG foi pra deixar o Mas treinador eu posso mandar. falar uma coisa? Porra. Parabéns por fazer o óbvio. É. Mas exatamente, uma pô. coisa que eu fico Porra. pensando é que o Luiz Henrique, até no documentário, em vários lugares, eu já tinha visto trecho que é, em todo momento ele banca que ele vai conseguir fazer o time jogar. Eu não sei se faltava isso também, alguém chegar e bater de frente com os caras, que talvez não sei se acontecia, mas até porque em muitos momentos a relação era desgastada, em algum momento foi com o Leonardo, enfim, outros diretores também. Mas o que eu gosto é que, cara, ele não só coloca o dele na reta, como, tipo, ele vai mostrando o que ele tá fazendo. Eu acho que era tudo muito superficial, assim, e tudo muito... Quem chegava lá estava mais ou menos pronto, então eu não sei se tinha pelo que brigar. Eu acho que o PSG montou um elenco de gente com fome, assim, fome no Perfeito. sentido de, cara, eu quero me provar. O Vitinho, ele precisa provar, o João Neves precisa provar, o Dembélé. o Dembélé precisa provar, o Barcola, o próprio Kvara. Kvaratskhelia e tal, o Pátio, Nuno Mendes, Hakimi, Donnarumma mesmo. Donnarumma, o Marquinhos, acho que talvez esse não. Ah. Mas todos os outros acho que precisam de um carimbo. E aí o Luiz Henrique soube e está sabendo trabalhar com isso muito bem, né? Além de ser um cara que... Ele, a maneira como ele passa no documentário de... E aí eu até conversando com a minha mulher, vendo o documentário, eu falo, cara, um cara que perdeu a filha, como ele perdeu, nova, e ele lida muito bem com isso, ele fala de uma maneira E ele muito... fala super tranquilo sobre muito leve, de uma parada que é muito pesada. Mas fica a impressão pra mim é que, cara, depois que ele perdeu a filha, nada mais é grave. Então, pra ele, não custa dar um esporro no Mbappé. Meu irmão, Foda-se. nada pode ser mais difícil do que enterrar a filha. Pô, Isso o não cara vai me não vai doer dar um mais. esporro no Mbappé, porra. Tu acha que ele não vai... Entendeu? Então, eu acho que o Luiz Henrique tá nessa linha aí. Eu acho que deve ter ali alguma pegada também de religião dele entender de forma Com bem certeza. diferente uma perda dessa, né? Porque eu... assim, Nossa, eu loucura não- total. Não tem como eu imaginar. não como a gente estou, fala. não estou Perceber, pronto pra isso, né? Então, assim, não sei se de repente alguma coisa espiritual dele entender uma outra percepção de como é perder alguém. É uma de evolução tá- dele, de ser uma pessoa muito evoluída Ele espiritualmente. derrama uma lágrima, cara. Quase falando da menina. Então assim, acho que tem um pouco disso. E aí acho que tem muito do... Ele sempre foi um cara muito... Digamos, ele sempre foi um cara Muito muito... intenso também, né? inconsequente de um jeito assim. Se tiver que falar, eu vou falar mesmo. Tô nem aí. Transparente demais, né, assim. Por exemplo, eu me lembro que eu tava numa entrevista do Luiz Henrique, se eu não me engano, foi no antigo estádio do Atlético de Madrid, cara, que a gente tava fazendo uma entrevista lá, o Barcelona ia Caldeirão. jogar, no Caldeirão. E aí foi quando surgiu o negócio lá do abracadabra, né? O cara começou perguntando, pô, não sei o quê, como é bom ver Messi, Suárez e Neymar, não sei o quê. Como é que você fez isso tudo? Ele virou e falou, não, eu entrei no vestiário, faço assim, digo abracadabra, eles começam a jogar. Por quê? Porque na época diziam que ele não era mandava, fácil, que ele né? não mandava em nada no time, que os jogadores mesmo que resolveram, que os jogadores chegaram. Fica muito aquilo, pegou o resto do Guardiola e exatamente, manteve, né? pegou lá. Então, tipo assim, ele em vez de brigar com isso, ele
Ele dá uma gastada. Dava Agora ele falou gastada. também na League of Depois Farmers, do né? negócio do League of Farms, depois ele falou lá na época que ele tava na seleção, ele começou a fazer live pra criticar a imprensa espanhola, a imprensa de Madrid, basicamente, que ele sempre caiu muito na porrada com a imprensa de Madrid. Então, assim, sempre foi um cara desse, pô, deve ter chegado lá, aquele aí deve ter falado isso. Cara, eu já fiz de tudo, não aguento mais. Fiz o seguinte, tá aqui, ó, chave tá aqui, tu manda. E aí ele... Resolveu. Ele tá ali... Quem poderia imaginar que isso ia levar ele pra uma final de novo? E ele né? disse que não queria ser treinador, né? Só que quando acabou, ele parou de jogar, ele olhou pra mulher dele, depois passou um tempo assim, ele falou, cara, preciso fazer alguma coisa, né? Ele é um cara muito ativo, né? Ele tá aqui conversando, ele para porque ele tem que se exercitar a cada 30 minutos, fazer umas mobilidades, é muito doido. Aí ele precisava fazer alguma coisa, eu fui ser treinador. Porque assim, eu nunca tive o perfil, ele fala, ele chama de Pepito, né? Se eu não me engano, o Guardiola. Esse a gente já sabia que ia ser técnico, ele era chato Luiz, pra a galera caramba. já fala muito Ele no meio do jogo falava e não sei o que, mandava e organizava e não sei o que. Eu não tava nem aí pra ser treinador. Então eu acho que o Luiz Henrique tem essa vibe meio porra louca aí também, mas que pra um vestiário é bom, porque eu acho que ele é um cara que consegue... Ele agrega muito. O Vitor lembrou da entrevista do Luiz Henrique, eu lembrei de uma em 2014, antes da final da Champions lá do Real e Atlético, o Thiago, volante português, né, que jogava no Atlético, falando sobre a relação com o Simeone. Ele disse a seguinte frase, ele falou, se o Simeone pedir para eu pular de uma ponte, eu vou pular. Quando um time chega nessa simbiose com o treinador, cara, é muito difícil de ser batido. Eles perderam a final, mas o Atlético chegou num patamar... Eu não sei se o Luiz Henrique consegue ter essa relação com todo mundo, mas eu acho que ele consegue se conectar muito com alguns jogadores até determinado momento, né? Eu acho que depois a coisa se... Até pela intensidade desses caras, é difícil se manter por muito tempo. Mas esse pra mim, é o trabalho da vida dele, assim. Mais até que o Trio MSN. Independente até da taça, né? Mas eu acho que tem que ter a taça. Ele é resultadista. Não sou, não. Não sou, mas pra ser lembrado... Não, pra entrar pra história, acho que com certeza. Mas acho que pra ser o melhor trabalho da vida dele, acho que ele considera o melhor trabalho da vida dele. Não sei até que ponto também é pra dar uma... Pode ser. Uma moral... Cutucada na galera. Porque o trabalho do Barcelona, embora muita gente ainda fizesse aquela associação com o trabalho do Guardiola, né? Que ele tinha saído... O Guardiola sai, aí fica um ano o Tito Villanova, fica falecendo, lá tava doente, aí vem o Tata Martino, uma temporada trágica. Que o Messi pediu, você lembra? Que o Barcelona tomou paulada de Deus e o mundo lá, e vem o Luiz Henrique. E o Messi não aprendeu e pediu ele lá no Inter Miami. E agora pediu outro amigo, né? Aí tá o Inter Miami tomando pau de Mascherano, tomando pau de tudo que é... Tomou 3 do Orlando, a gente transmitiu esse jogo, tomou 3 do Orlando fora o baile, pô. Então, assim, mas o time de 2015, por exemplo, ele é um time altamente diferente do time do Guardiola, pô. Assim, era um time que várias vezes a bola não passava pelo meio campo. Várias vezes a bola vinha do Piquet ou do Mascherano. Não, e era um time muito mais individual, pô, dos caras também. Era um time que... do Guardiola mais coletivo. Então, ele até era bem coletivo na frente, porque era o Messi toda hora, assistência, Neymar. Assistência, Suárez e tudo. Mas várias vezes o jogo não passava pelo meio campo. Né? O jogo vinha da zaga ou para um contato direto ou um passe direto. Então, assim, esse tipo de coisa ainda tinha muita posse de bola. O Tio deve ter liderado quase todos os jogos de posse, mas ele era um time bem diferente. E esse era um dedo do Luiz Henrique. Do clássico. Até porque o Xavi virou reserva, né? Ele perdeu a vaga por Rakitic e tudo, então... Era um time bem diferente e tinha o dedo do Luiz Henrique. E aí as pessoas dizendo, não, o Luiz Henrique não fez nada. Os jogadores chegaram no vestiário e resolveram entre eles. E aí ele começou a ficar... Simplista, né? Muito simplista. Eu gosto muito desse PSG, cara. Assim, eu acho... E tem um pouco daquilo de fica com a bola, mas quando precisa estilinga. A Inter é a mesma coisa. Assim, a Inter tem um dos melhores contra-ataques da Europa, mas se precisar ficar com a bola no meio ali, então, Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella vão ficar. É diferente da Inter de antes. A Inter de antes tinha mais dificuldade, a de 2000 contra o City. De 23? De 23 ela tinha mais dificuldade de criar do que a de agora. A de agora tem mais qualidade com a bola. Porque tem uma diferença grande daquele time. Naquele time, o primeiro volante era o Brozovic e esse é o Çalhanoğlu. E tem Çalhanoğlu e Mkhitaryan juntos, então, né? que o Çalhanoğlu foi pra trás, né? Então, assim, bem diferente. Se precisar gastar a bola, ele... E eu acho que o Di Marco e o Dumfries também estão em outro nível de evolução tecnicamente, assim, mentalmente. Eu acho que eles cresceram muito. Melhoraram como jogador. O Dumfries, por exemplo, ele tem um salto absurdo essa temporada. Ele é uma temporada fantástica. E eu queria perguntar até isso pra você sobre o Eu acho mais legal de ver essa Inter jogar do que a que foi campeã em 2010, por exemplo.
Eu também Em acho. termos de ver jogar, eu acho mais legal ver. Por mais que se você projetar aquela, tinha Snyder. É porque os personagens Heitor, daquela são mais legais. Lúcio, E também porque passou são 15 mais anos. construídos, né? É, são não, eu falo mais... tipo assim, o Mourinho, são caras mais beleza, aí ok, midiáticos, ok. né? O cara que A chama, nível tem de storytelling. brasileiros que a gente tem É que relação. aquela Mike. Inter, pra muitos, Propetou foi de sair do- zebra do chegar na Barça pra- final. Essa eu acho que não é zebra coisa Não, nenhuma.